Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo hoje o quinto vídeo, o quinto capítulo da primeira epístola de João. Vamos estar terminando, então, a primeira carta que João escreveu à igreja, e que nós possamos tirar um proveito muito grande dos seus escritos, que nos serve até os dias de hoje. Os convido a ver os capítulos anteriores que estão postados aqui no canal mesmo, Antes de nós entrarmos, vamos agradecer a Deus por todas as coisas, Te agradecendo também por você estar acompanhando. Se não está inscrito, se inscreva, isso ajuda a propagar os vídeos a outras pessoas, E também comente, dê o seu like, e compartilhe, em nome de Jesus, amém? Vamos ver então o começo do capítulo 5, diz assim, a primeira carta de João, capítulo 5, diz assim: vitória sobre o mundo. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem, aqui é muito importante esse começo, para que nós entendamos que João ele quer nos passar, ou quer passar para aquela época, uma mensagem também de que Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus. Porque naquela época, como ainda nos dias de hoje, muitos creem no que Jesus deixou, mas não creem que ele seja quem ele disse que ele é o Filho de Deus. Então todo aquele que crê que Jesus é o Messias são filhos de Deus. O judeu amava a Deus, mas não acreditou, na sua grande maioria, que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus. Pela sua simplicidade, pela forma como ele trouxe e mostrou o reino de Deus, contrária a tudo que se entendia naquela época como liderança, como reino. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Então, se nós amamos a Deus, amamos o seu Filho Jesus. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. E esses mesmos mandamentos não são pesados. Diz a palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor não são difíceis. Ao contrário do que muitos pregam, que é difícil, sim, tem uma parcela de dificuldade. É claro, o caminho é estreito, é claro, mas nós que estamos no caminho e aceitamos Cristo Jesus e amamos a Deus, vamos entender, vamos ver que praticar os seus mandamentos não é um fardo. Se torna uma alegria, se torna prazeroso andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque nós vamos fazer com vontade, nós vamos fazer com gosto, com respeito ao nosso Pai, ao nosso Deus, com respeito a Jesus, fazendo com que tudo que a gente faça e o mundo observa que parece difícil, para nós não é. Para nós é simplesmente o viver de acordo com a vontade de Deus. Então não é realmente difícil cumprir os mandamentos de Deus quando se põe no coração o desejo de fazê-los. Amém? Então, quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João tem um foco muito grande em mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E que nós devemos ter toda a reverência, todo o respeito, todo o amor a Cristo Jesus e o que Ele fez por nós. Ele morreu em uma morte de cruz por mim e por você, pela remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de chegarmos à vida eterna ao lado do Pai. E a carta de João nos faz ter essa fé de que a vida eterna ela é real e que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então ele segue o testemunho sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio com a água, seu batismo e com o sangue da sua morte, no versículo 6. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Veja que lá no 10 ele diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho, fazendo-se assim Deus um mentiroso. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A rejeição sobre Cristo Jesus foi enorme, e João nos mostra então que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o
filho de Deus não tem a vida. Existe uma forma de o mundo entender que uma pessoa, quando está com dificuldades, pode se recuperar, que é buscando muitas coisas alternativas a Jesus Cristo. Por exemplo, tratamentos, filosofias, outras crenças que são até ateias, enfim. O fato é que se nós não buscarmos em Cristo Jesus, nós não vamos alcançar a vida eterna. A palavra está bem clara. Nós podemos até alcançar uma felicidade no mundo, uma prosperidade, alcançar algumas vitórias, sim, podemos andar até em paz aqui, mas a vida eterna que Deus promete só para quem crê no seu Filho, Jesus Cristo. Fica bem clara a palavra de Deus. E para terminar a carta, para terminar o capítulo, ele parte para algumas coisas muito importantes que vamos frisar agora e concluímos, amém? Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus para que você saiba que tem a vida eterna. Fato. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Então, se nós pedimos algo ao Pai, mas de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve e nos atende. Então, nós temos que entender que os nossos pedidos têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Precisamos conhecer Deus para que possamos orar de acordo com a sua vontade. Então, nós temos, na verdade, muito mais a agradecer do que pedir. Porque se nós pedimos de acordo com a nossa vontade, podemos não receber, mas se pedimos de acordo com a vontade de Deus, vamos receber. Então, para que insistentemente pedirmos coisas? Devemos muito mais agradecer a Deus por todas as coisas, porque Deus sabe o que eu e você precisamos, sem mesmo nós pedirmos. Ele nos sonda, Ele conhece, Ele sabe as nossas necessidades. E um coração flexível à sua vontade, não vai faltar nada, mas de acordo com a vontade de Deus. É um entendimento profundo que o mundo não tem como compreender, porque o mundo quer buscar o quê? O seu interesse. O mundo quer buscar a vitória para si. Cada pessoa que vive afastada dos caminhos do Senhor vive dentro da sua própria vontade, das suas próprias necessidades mundanas, carnais. Mas nós, crentes, vivemos na vontade de Deus. Amém? E para terminarmos, lá no versículo 18, ele diz: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque os filhos de Deus, ou porque o Filho de Deus os guarda. Então sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. Então nós não podemos continuar na prática do pecado se aceitamos Cristo Jesus no coração, porque o próprio Cristo nos guarda. E o maligno não pode tocar, né? Então quem vive na prática do pecado não pode afirmar que realmente teve um novo nascimento e aceitou Cristo Jesus. Porque se nós aceitamos Cristo Jesus, não podemos viver mais na prática habitual do pecado. Não é que não vamos falhar, né? Não vamos errar, claro que vamos, mas na prática habitual do pecado não podemos viver mais, né? Até porque seguir os mandamentos de Deus, o próprio João escreveu, não é algo pesado como possa parecer aos olhos de quem não está nos caminhos do Senhor, né? E ele termina a carta dizendo: meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses, né? Cuidado com os ensinamentos falsos, cuidado com os mestres que ensinam heresias, cuidado com quem nega Cristo Jesus, cuidado, né? Porque a carta toda está voltada para isso aí, né? Para que nós, como cristãos, não venhamos a nos equivocar com opiniões falsas, venhamos a pesquisar dentro da palavra do Senhor a veracidade de cada assunto, de cada opinião emitida, de cada ensinamento, de cada pregação, né? Nós temos um professor que não é deste mundo, entre aspas, vamos dizer, né? É o Espírito Santo de Deus, e esse é o melhor de todos, e ele nos ensina, se clamarmos e pedimos a ele, abrimos nosso coração, deixamos que ele faça a morada, ele vai ser o nosso mestre, nosso ensinante, nosso mestre, nosso professor. Ele que vai nos guiar, vai nos mostrar a veracidade daquilo que estamos ouvindo, vai separar o que é bom, o que não é, né? Não faça nada com a força do seu braço, porque com a força do nosso braço nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum no reino de Deus. Podemos alcançar as coisas no reino mundano, podemos ter muitas coisas inclusive, mas não vamos ter as coisas espirituais. E o que vale mais a pena? Ter as coisas que nos levam à vida eterna dentro de nós? Ou temos as coisas materiais que quando nós partimos, né, nós não podemos levar absolutamente nada conosco? Assim encerramos a carta de João, né? Agradeço a você. Nós vamos estar postando todos os vídeos numa playlist, né? Para que você possa estudar e rever os assuntos. Nunca deixe de não ler a palavra do Senhor e fique apenas com os vídeos, não. Você deve entrar na palavra e verificar a veracidade de todas as coisas, né? E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus,
Não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Amém?